Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos dar início, então, aos estudos específicos dos milagres. Ontem nós tivemos uma visão geral do Evangelho, olhando que, dentro da realidade em que a comunidade de Mateus vivia, ele sentiu a necessidade de construir uma mensagem para ajudar na fé dessa comunidade. Como ele, sendo um judeu que se converteu ao cristianismo, entende bem da lei judaica, ele traz algumas imagens, alguns símbolos, vocês se lembram que nós falamos disso ontem, para dentro do Evangelho, no intuito de poder melhor construir a mensagem que ele quer transmitir para sustentar a fé de sua comunidade. Nós vamos ver nos dois milagres que vamos fazer hoje, como essas imagens vão aparecer e qual a importância delas ali naqueles lugares. Então vamos nos preparando para dar início a esses estudos com a nossa oração inicial. Relembrando, nós estamos usando a Bíblia edição pastoral, como eu dizia, a mais simples, aquela que tem uma linguagem mais próxima de nós. Então vamos pedir a Deus que nos ilumine nesse dia de hoje, para que o estudo desses milagres possam ser bem aproveitados por nós na sua mensagem, no seu conteúdo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos pegar aí a nossa Bíblia, no Evangelho de São Mateus, e abrir no capítulo 8, versículos de 1 a 4. Vou precisar usar aqui o meu auxiliar para eu poder enxergar melhor. Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões começaram a segui-lo. Eis que um leproso aproximou-se e ajoelhou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique purificado. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Então Jesus disse: Não conte isso a ninguém, vá pedir ao sacerdote para examinar você e depois faça a oferta que Moisés mandou, a fim de que seja um testemunho para eles. Então, como nós vimos ontem na introdução geral, que dizia que Mateus traz para dentro do Evangelho algumas simbologias, vemos aqui nesse primeiro milagre já o aparecimento de uma dessas imagens, dessa simbologia. Mateus, ele traz para o pé da montanha, né, o ambiente desse primeiro milagre. E aí a montanha, por que ela é importante aqui? A montanha é, por excelência, o lugar da manifestação de Deus. Desde o passado, Deus usa a montanha como lugar predileto para ele poder se comunicar com aquelas pessoas que ele vai enviar em missão. Nós podemos, voltando aí no livro do Êxodo, por exemplo, a história de Moisés, que vai apacentando o rebanho de ovelha do seu sogro, até que uma dessas ovelhas ultrapassa o caminho, ali o limite, e ela vai na direção de cima do monte, e Moisés vai atrás, né, a ovelhinha desgarrada, até que ele chega lá em cima do Monte Horebe. E ali ele vê uma sarça
que está se consumindo ou queimando sem se consumir, na verdade. E no alto daquela montanha, então, ele escuta a voz de Deus que fala com ele, Deus que se revela para ele, que diz quem ele é e tudo mais. Então, quer dizer, aí no alto dessa montanha, Deus fala. Se nós formos avançar um pouquinho mais ainda no Antigo Testamento, nós temos no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a história de Elias, que também, depois de caminhar muito, fugindo da rainha Jezabel, ele chega no mesmo monte que Moisés chegou, o Monte Horebe. Por isso que esse monte é chamado de o Monte de Deus. E ali Elias também tem essa experiência de ouvir a voz de Deus que fala com ele, que se revela para ele de uma maneira muito bonita. Então, o Mateus, sabendo da importância da montanha, né, ele traz esse primeiro milagre exatamente para esse ambiente, porque ele tem aí uma mensagem muito importante para dizer. Depois que Mateus fala da montanha, que foi onde Jesus proclamou as bem-aventuranças, Mateus ele apresenta Jesus descendo dessa montanha. E quando Mateus apresenta Jesus descendo dessa montanha, não tem como a gente negar isso. Ele está voltando de novo no livro do Êxodo, bem no capítulo 3, nos versículos de 7 a 10, onde Deus diz para Moisés, né? Eu vi a miséria do meu povo, eu escutei o clamor dele e eu desci. Eu desci. Então Deus desce da montanha para salvar o seu povo. E essa é a primeira mensagem que Mateus quer transmitir para nós. Quando ele mostra Jesus descendo da montanha, exatamente ele quer dizer que Jesus é diferente de Moisés, porque ele está no alto da montanha, não para receber uma lei, mas para proclamar essa lei. E quem proclama a lei é Deus. Portanto, Jesus desce, Deus desce para junto do seu povo, para poder salvar. Então, Mateus está dizendo exatamente que Jesus é o Deus que desce da sua santa morada para junto do seu povo, para realizar a libertação e a salvação desse povo. Lembra que ontem nós dizíamos que Mateus usava exatamente 3 expressões que ele distribuiu ao longo do seu evangelho para mostrar que Jesus é o Emanuel, o Deus que está sempre presente. Então ela aparece aqui agora. Jesus descendo, ele vem para junto do seu povo, ele é o Deus sempre presente. É a primeira mensagem, então, que Mateus quer deixar para nós, trazendo o encontro no pé da montanha. A relevância, a importância que a montanha tem e essa descida de Jesus dela para baixo. Quando Jesus está descendo da montanha, então, vem ao seu encontro um homem que é portador da lepra, uma doença excludente daquela época, né? E contrariando o que diz a lei do Levítico, no seu capítulo 13, versículo 45 e 46, que o leproso não pode se aproximar, ele não pode estar junto das outras pessoas. Esse homem, exatamente, ele vem ao encontro de Jesus. E ele não grita, impuro, impuro, como a lei diz que ele tem que fazer. Ele simplesmente se aproxima de Jesus. Ele chega perto, ele fica na frente de Jesus. É a sensação de estar diante de alguém que ele sabe que pode dar a ele
o que outros não podem dar. E aí, o primeiro gesto que esse homem realiza é o de se jogar nos pés de Jesus. Ele se prostra, ele se ajoelha. E esse gesto de se ajoelhar, ele é muito interessante e é muito forte, porque com ele, Mateus diz que o homem revela duas coisas. A primeira, o fato de se jogar no chão, é o reconhecimento desse homem que ele é pó, como relata o texto do Gênesis, né? O homem foi feito do barro, do pó. Então, esse homem é pó. E como pó, ele quer ser restaurado, ele quer ser remodelado pelas mãos do verdadeiro oleiro. E esse oleiro é Jesus Cristo. E essa imagem é muito bonita porque ela nos faz lembrar o profeta Jeremias, quando Deus pede para que Jeremias vá na casa do oleiro, e lá no oleiro, na casa do oleiro, então Deus se revela para Jeremias na obra que o oleiro está fazendo. Um vaso que se tornou defeituoso, mas que ele foi remodelado, né, restaurado, reconstruído. Então, esse homem que é barro, que se joga nos pés de Jesus, e ele quer ser remodelado, quer ser renovado, quer ser uma criatura nova, e ele sabe que Jesus pode fazer isso. Então, é humildade. Ele voltou ao pó, da matéria da qual foi construído. E depois, relembrando o que aconteceu quando Jesus nasceu, o gesto de se colocar de joelho diante dele é o mesmo gesto que fez os 3 reis magos quando vieram ao encontro de Jesus. É o gesto da adoração, é o gesto do louvor. Esse homem, ele não só quer ser restaurado, ele não só reconhece que Jesus pode fazer isso com ele, mas ele também reconhece que Jesus é Deus. E Deus merece o seu louvor, Deus merece o seu respeito, Deus merece a sua aclamação. Então ele se coloca aí nessa posição de como aquela pessoa que verdadeiramente acredita, né, no poder que ele tem. Por isso, esses 2 gestos são muito bonitos, 2 gestos são muito significativos, gestos que depois a gente vai vendo que ao longo da Sagrada Escritura, eles são repetidos, né? O Salmo que vai dizer que todo joelho se dobre diante de Deus, que toda língua proclame que Ele é o Senhor. Depois o apóstolo Paulo também vai reforçar essa mesma mensagem. E aí a gente lembra daquela música, né, que sai assim, todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quer dizer, vem dessas experiências, dessas atitudes. Além desses gestos vividos pelo leproso diante de Jesus, é bom a gente lembrar que ele é o representante daquele povo que sofre, daquele povo que clama a Deus, como nos foi lembrado lá no livro do Êxodo, né? Deus diz que desce para salvar o seu povo que está na miséria, seu povo que está clamando. Então, o leproso representa aqui nesse momento esse povo sofredor, esse povo machucado, esse povo excluído, esse povo condenado pela lei que diz que eles não são dignos de estar na sociedade, de participar de um culto, de estar presente onde outras pessoas estão. Então, eu dizia, a lepra, que é uma doença excludente, naquela época, essa lepra, ela era diferente da hanseníase, como a gente tem nos dias de hoje. Naquela época, a lepra era qualquer mancha, né? Ou as variedades de manchas que apareciam na pele. Então, toda doença que estava lá era tratada, era
como a gente chama hoje nos termos médicos, era diagnosticada como lepra. E quem fazia isso era exatamente os responsáveis pelo templo, eram os sacerdotes do templo, eles que diziam que aquela pessoa estava com essa doença e que, portanto, o procedimento dela era se excluir, o isolamento. Isso faz lembrar um pouco a pandemia, agora todo mundo no isolamento. Então, era assim. Depois, a primeira palavra que aparece aqui, nesse texto, porque primeiro foi só gesto, aproximação, ajoelhou, adorou, etc. Agora vem a primeira palavra. A primeira palavra que aparece nesse texto é Senhor. E ela sai da boca do leproso. Sai da boca daquele homem que é excluído. Senhor. Um reconhecimento extraordinário. Essa era uma palavra que naquela época ela era usada para as grandes autoridades, os imperadores e os reis e tudo mais. Mas o leproso vem colocando-se diante de Jesus e a primeira coisa que ele diz é essa: Senhor. E Senhor no sentido de Deus. O leproso reconhece, Jesus é Deus. E como Deus, então ele pode me dar exatamente o que ninguém mais pode dar. Uma palavra bonita. E essa palavra também é uma palavra que é dita por aqueles que verdadeiramente acreditam em Jesus, por aqueles que atendem ao chamado de Jesus e o tomam como mestre. Então é um termo usado também por aquele que segue, pelo discípulo. E nesse momento, saindo da boca do leproso, é como dizer, esse leproso é uma espécie também de seguidor de Jesus. Seguidor mesmo, não um acompanhante, porque muitos acompanham, ele segue, ele confia, ele acredita e ele tem certeza no coração dele que Jesus é o Senhor. E aí o leproso diz outra coisa, outra palavra, E essa palavra é muito importante quando ele diz: se queres, tu tens o poder de me curar. Se queres. Devemos ressaltar bem esse pequeno trechinho. Se queres. Se queres, ou seja, é como o leproso está dizendo: eu estou doente, eu preciso de uma cura, eu busco uma cura. Mas, Senhor, eu não quero que seja feita a minha vontade, e sim a tua. Então, se queres, nesse momento, esse homem, ele se coloca inteiramente nas mãos de Deus, se confiando nas mãos dele e dizendo: faça comigo conforme aquilo que tu acha que deve ser feito. Então, quer dizer, ele não pede a cura. Diretamente, a gente olhando aqui no texto, ele não pede a cura. Ele só reconhece que Jesus tem o poder de fazer isso, mas ele também não quer que Jesus faça isso só porque ele está querendo. Ele não está exigindo de Jesus isso. Está dizendo: se tu quiseres, pode fazer, ou pode não fazer, eu vou aceitar a tua decisão. Também não sei se eu sou digno de receber tamanha graça. Tu, como Deus, é que sabe disso. E por que esse homem ele reage dessa maneira? Porque naquela época as doenças eram associadas ao pecado. Toda pessoa que estava doente era considerada pecadora e o pecado era o resultado daquilo. Era uma forma de Deus castiga aquele que peca. Por isso, diante de Jesus, reconhecendo que ele é Deus, o homem
diz isso, tu tens o poder, mas será que eu mereço, Senhor? Se eu estou doente, então é porque eu sou um pecador. E aí? É muito importante isso, né? A gente vê que uma pequena frase dessa, ela tem um leque muito grande, né? Uma mensagem muito ampla, um sentido muito profundo, e que às vezes a gente passa por cima, né? E aqui é importante que nesses estudos a gente tenha a oportunidade de poder dar uma mergulhadazinha. Não vamos afundar muito, porque por trás disso tem muitas coisas. Por enquanto eu estou só passando assim por cima, né, para a gente não se afogar, né? Então é muito importante isso, né? O homem é confiante e ele quer ser curado, mas se essa for a decisão de Deus. Jesus também, ele contraria a lei do Levítico. Porque a lei do Levítico diz que ninguém pode tocar numa pessoa que é contaminada. Porque quem toca numa pessoa doente, numa pessoa contaminada, ela também vai se tornar contaminada, vai se tornar impura. E Jesus contraria, né, esse preceito. Ele estende a mão, e aqui é importante a gente saber por que Mateus faz questão de enfatizar que Jesus estendeu a mão. No Antigo Testamento, a mão está ligada à questão da opressão. Então, a mão dos reis, a mão dos imperadores, a mão daqueles que exerciam poder na sociedade, ela tinha esse efeito sobre a vida das pessoas, de oprimir, de machucar, de ferir, de colocar para baixo. Mas a mão de Deus é diferente, né? Quando Jesus ergue a mão, ele não ergue para oprimir, ele não ergue para machucar, para ferir, mas ele ergue a sua mão exatamente para tirar a pessoa daquela situação a qual ela foi submetida. E Jesus toca, é o toque ressuscitador, é o toque restaurador, é o toque que remodela aquele vaso, aquele barro que está ali, desejando que isso aconteça. Então, o gesto de Jesus é acompanhado pela palavra. Ação e palavra caminham juntos. Depois de estender a mão, depois de tocar naquele homem, Jesus diz, eu quero. E por que Jesus diz, eu quero? Porque Jesus sentiu a verdade saindo do coração daquele homem, porque Jesus percebeu a sinceridade profunda daquele homem. Ele se jogou ali, exatamente reconhecendo que ele era Deus e que ele podia fazer isso. E que Deus pode realizar na vida da pessoa essa libertação, essa cura, essa restauração, essa vida nova. Então Jesus dá ao homem aquilo que ele precisava. Embora o texto não diga que o homem fosse um pecador, mas pelo contexto a gente sabe que a doença estava ligada ao pecado, então o fato de o homem ser curado, ele também é perdoado. Embora ele não diga, Senhor, me perdoe, mas o fato de estar curado é o fato também de estar perdoado. Isso a gente vai ver depois, mais profundamente, num outro milagre que trata bem disso. Está no mesmo contexto. Então Jesus libertou esse homem. Depois de curar o homem, Jesus faz uma recomendação para ele. Muitas vezes a gente não entende por que Jesus diz isso. Mas Jesus sabe, Mateus também sabe. Quer dizer, as palavras, muitas vezes, elas não expressam ou elas não são dignas de credibilidade. Quando Jesus diz para o homem, não conte isso para ninguém, é porque, na verdade, ninguém vai acreditar nele.
Então, quando ele diz não diga isso, ele pede uma outra coisa. E essa outra coisa está escrito na lei que foi dada a Moisés. É uma recomendação que Deus disse por meio de Moisés que deveria ser feito. Vai te apresentar ao sacerdote para que ele te examine. Lembrem-se que eu disse alguns momentos atrás que o sacerdote era aquele que podia dizer a uma pessoa que ela estava impura, que ela não podia estar no meio da sociedade e tudo mais. Agora, esse homem que recebeu a cura, ele é enviado de novo ao encontro dessa classe responsável por esse diagnóstico. Vai lá, se apresente ao sacerdote, peça para que ele te examine. E depois que ele te examinar, então você pague a oferta como é recomendada na lei de Moisés. E então, ele vai dizer que você milagrosamente, pela misericórdia de Deus, recebeu essa graça e então ele vai lhe tornar apto a reintegrar a sociedade, a que você tenha uma vida normal, como antes, etc, etc. Então é muito importante esse pedido de Jesus. Ele evita que o homem seja vítima de deboche, de zombaria, né, de outras coisas que podem machucá-lo. Então, não contar a ninguém é exatamente evitar esses problemas. E, em corpo e alma, se apresentar ao sacerdote tem um efeito muito maior do que a palavra nesse momento, do que o testemunho dado por aquele que estava doente. Porque, como os sacerdotes haviam dito, você está impuro, e se você está impuro é porque você é pecador, então você tem que estar fora dos ambientes em que outros estão. Agora, ele voltando lá, pedindo para ser examinado, os sacerdotes vão testificar que esse homem, que um dia foi assim avaliado, ele agora recebeu de Deus uma graça. E aí sim, esse testemunho fala muito mais, é muito mais expressivo, é muito mais forte, e ele pode dizer claramente aos sacerdotes, verdadeiramente esse homem recebeu de Deus uma graça. Ele não é pecador, como a gente havia pensado, como a gente havia decretado. Assim a gente encerra o estudo desse primeiro milagre. Claro, a gente poderia explorá-lo muito mais, mas para não ficar muito grande, muito pesado, porque acompanhar assim como vocês estão do outro lado aí, fica um pouquinho mais difícil. Se nós tivéssemos presencialmente, nós iríamos voltar com a Bíblia, ler o texto do Antigo Testamento, conferir essas coisas para ver como verdadeiramente elas estão lá, como Mateus trouxe, né? Mas por enquanto nós ficamos com esse primeiro milagre assim realizado, com essas pequenas explicações. A gente não pode mergulhar muito para não complicar, mas vocês viram então que já nesse primeiro milagre apareceram algumas imagens, né, que Mateus trouxe. Rememorando a montanha, aquela fala de que Jesus é o Emanuel, Deus que está sempre presente, né, que Jesus verdadeiramente é Deus, porque ele desce para junto do seu povo para realizar a salvação desse povo. E o leproso, então, como representante desse povo sofrido, recebe a graça. E nele, Deus também realiza sobre todas as pessoas que confiam nele essa graça.
Nós aqui hoje também somos convidados a nos colocar diante desse Deus com essa mesma confiança que o leproso se colocou, com esse mesmo reconhecimento dele como o leproso fez, e com essa mesma alegria, sem exigir de Deus que ele nos faça isso ou aquilo, mas esperar que o Senhor, ao seu tempo, olhando para nós, ele faça aquilo que deve ser feito. Então, que nós possamos depois melhor aprofundar esses textos aí em casa, cada um meditando, olhando mais, né, observando outras coisas pelas quais a gente não passou, não citou, porque cada pessoa que lê, ela é inspirada, ela é motivada, ela consegue ver coisas que às vezes a gente não vê. Mas, no geral, é mais ou menos isso, essa mensagem que o Mateus quis transmitir para a sua comunidade de que Jesus é Deus. Então, se Jesus é Deus, devemos confiar nele plenamente, como ele confia em cada pessoa que ele envia pelo mundo. Jesus estava entrando em Cafarnaum quando um oficial romano se aproximou dele suplicando: Senhor, meu empregado está em casa de cama, sofrendo muito com a paralisia. Jesus respondeu: eu vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também obedeço a ordens e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E digo ao meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu garanto a vocês, nunca encontrei uma fé igual a essa em ninguém em Israel. Eu digo a vocês, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino do céu, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vá e seja feito conforme você acreditou. E nessa mesma hora, o empregado do oficial ficou curado. Então, a exemplo do primeiro milagre, que nós dizemos que Mateus o localizou no pé da montanha, esse segundo milagre, Mateus o localiza na entrada da cidade de Cafarnaum. A porta, o texto ressalta, Jesus estava entrando em Cafarnaum. Significa, ele não tinha entrado ainda, ele estava entrando. E o centurião veio ao encontro dele. E aqui é muito importante a gente ressaltar o porquê Mateus coloca esse encontro exatamente aqui, porque a porta é uma espécie de tribunal. A gente encontra esse sentido mais precisamente no livro de Ruth, lá no capítulo 4, iniciando aí no versículo 1, depois vocês, com tempo em casa, podem ir lá no livro de Ruth e buscar, né, o significado dessa porta. Então, a porta é uma espécie de tribunal, onde as pessoas vêm para conversar sobre os seus assuntos, buscar uma solução, encontrar uma resposta para um problema que não está bem resolvido. E o centurião, então, ele vem encontrar-se com Jesus. Qual a importância disso? Qual a importância desse encontro aqui? A presença do centurião na porta da cidade, no mínimo, vai nos dar dois entendimentos, e que Mateus precisa, então, esclarecer esses dois entendimentos para a sua comunidade. O primeiro entendimento é que se trata de um estrangeiro
que se converteu ao cristianismo, mas que como estrangeiro ele não está recebendo o mesmo tratamento de um cristão, né? De um cristão que veio, por exemplo, do judaísmo. E esse é um problema que Mateus tem que resolver, porque uma vez cristão, não tem que existir diferença, né? E um que veio de outros povos que não o povo judeu, ele não pode ser tratado com indiferença. A gente ressalta que esse problema, ele também foi abordado ainda no início da comunidade dos apóstolos. A gente encontra isso no capítulo 6 do livro dos Atos, né? Quando houve aquela reclamação de que as mulheres hebreias estavam tratando de forma diferente as que vieram do mundo grego e de outros lugares, e daí se instaurou então a diaconia, os 7 diáconos que foram constituídos para cuidar desse problema da mesa. Então, o centurião aqui, nesse primeiro ponto, ele é um representante estrangeiro, proveniente de um povo pagão, que entrou na vida cristã. E aí ele não está sendo tratado da mesma maneira. Então, vir junto à porta é vir junto a quem tem autoridade para resolver esse problema, né? Quer dizer, é falar de um assunto junto a quem pode dar um encaminhamento de como solucionar isso, de como diminuir esses conflitos, essas confusões. Então, esse é o primeiro sentido que a gente encontra, né, dentro desse encontro aqui. A segunda informação que Mateus traz para nós aqui, em relação ao encontro desse centurião na porta da cidade com Jesus, é mostrar que, apesar de ser um homem convertido e que serve a uma grande estrutura, que é o Império Romano, que é a oposição a Jesus Cristo, aos cristãos, esse homem vem pedir a Jesus algo que aquela instituição que ele serve não pode dar. Então, com isso, nós dizíamos lá na introdução geral que São Mateus está mostrando para a sua comunidade que o império não é essa força gigantesca como é propagada, que ele não tem essa condição de curar aquele que está doente. Porque, na verdade, esse homem adoeceu por causa do império, da sua opressão, da sua perseguição, da sua maldade. E agora, esse homem que serve ao império, ele também se deu conta de que esse império não pode fazer o que Jesus pode. E ele, como um cristão convertido, ele confia plenamente que Jesus pode fazer. E então ele vem para poder falar com Jesus, para poder pedir a Jesus que faça aquilo que o império não pode. Então, quer dizer, Mateus, mais uma vez aqui, ele ajuda a sua comunidade a entender que as grandes instituições, os grandes poderes, eles não são tão famosos e tão fortes como a propaganda a respeito deles quer fazer acreditar, mas que Deus, na pessoa de Jesus, é aquele que realiza, né, as coisas extraordinárias. Senão, ele não viria. Se o império pudesse dar a ele aquilo, ele não teria vindo até Jesus, né? E o que significa isso? Então, que esse poderoso império, ele também baixa a cabeça diante do poder de Deus, do reino de Deus instaurado por Jesus.
o reino que cura, o reino que sobressai a todos os males. Então é importante ressaltar ainda, diante dessa imagem de encontro, né, de Jesus com o centurião na porta da cidade, que o propósito de Mateus também é conscientizar a sua comunidade em dois aspectos. Primeiro, que ela não deve ser uma comunidade fechada, mas uma comunidade que se abra para essas novas realidades com as quais ela vai se encontrando. Então, se os estrangeiros estão chegando, eles devem ser acolhidos, e a comunidade deve se abrir a isso, entendendo que o reino de Deus vai sendo expandido, ele vai alcançando lugares que estão muito distantes daquele onde eles se encontram agora. Então, mais estrangeiros vai entrar nessa convivência, né? Formar essa igreja, essa comunidade. Isso é importante. E um segundo ponto, só reforçando, porque nós já falamos disso, Mateus, ele insiste, né, com a comunidade de que o império não é essa força tão poderosa como ela imagina ou como a propaganda fica aí sendo difundida. Então, esses dois pontos são muito interessantes para que a gente perceba a importância desse encontro, o que se esconde por trás desse encontro, porque esse lugar em que esse encontro se dá tem essa importância, esse valor, é também um lugar de tomada de decisão, né? Aqui, o centurião decide, junto com Jesus, o que é melhor para que a vida deles também sejam boas, né? Isso é importante. A porta tem esse significado também de um lugar de decisão. Então, até o versículo 6, Jesus está em silêncio, na atitude de escuta. Isso é importante. Escutar o que aquela outra pessoa vem falar, vem dizer, vem apresentar, vem propor. E aí no versículo 7, depois de ter escutado o que o centurião falou, do que aquele homem falou, Jesus, em resposta, ele se propõe a atender esse homem na sua necessidade. Ele vem pedir por uma outra pessoa que não pode falar, o que pelo menos nesse momento está impedida, né, de exercer esse direito. Então, até o versículo 6, Jesus assume a postura de ouvinte. Ele está escutando, isso é importante, né, aquela pessoa que vem ao seu encontro, apresentar aí então uma situação. No versículo 7, depois de ouvir toda a explicação, todo o problema que o centurião traz, Jesus se propõe, né, a curar, né, ou a atender ao pedido daquele homem. Com isso, Mateus quer mostrar que os pagãos, ou seja, os não-judeus que estão aí aderindo também ao cristianismo, eles, pela fé demonstrada, eles também vão recebendo essa graça que Jesus vai derramando sobre suas vidas, né? O centurião, como nós dizíamos, é esse estrangeiro, é esse pagão, é esse excluído, mas que tem uma fé. Então, se ele vem atrás de Jesus, é porque ele acredita nesse grupo que se reúne ao redor de Jesus e ele quer fazer parte disso, né? Então, quer dizer, o Mateus, ele traz, né, esse conhecimento, esse ensinamento para a sua comunidade, para ajudar ela a se abrir cada vez mais, né? Os que vieram do mundo não judeu,
também são recebedores dessa graça. Isso é muito importante. Apesar de Jesus, né, se propor a ir ao encontro desse homem para entrar na sua casa, né, e realizar a sua cura, né, o homem não se sente digno de receber Jesus em sua casa. Né? Quer dizer, eu sou um estrangeiro, né? De algum modo ainda me sinto muito tímido, né? Para me comportar nos mesmos moldes dos outros, que já têm uma convivência maior. Ele não se sente digno, né, de ter Jesus debaixo do seu teto. Talvez um homem que conhece profundamente a lei judaica também, né, e como estrangeiro, né, ele entende que um judeu não pode entrar no teto ou debaixo do teto, de alguém que não faz parte do seu povo, do seu mundo. Então ele se exclui. Não, senhor, não. Mas aí, ao dizer que não se sente digno de ter Jesus na sua casa, o homem demonstra uma fé extraordinária. E para demonstrar isso, ele faz comparações, né, com ele mesmo e com a palavra dele mesmo. Né? Ele vai dizer a Jesus que acredita na força e no poder da palavra de Jesus, porque ele mesmo, como homem, entende que a palavra dele também tem valor. Né? Quando ele diz, argumentando com Jesus, ele diz, eu também sou um homem da lei, eu também obedeço ordens, mas eu também tenho pessoas que estão sob o meu comando, a quem a minha palavra tem peso, tem força. Né? Quando eu digo para um fazer isso, ou para outro fazer aquilo, eu sei que eles vão fazer. Eu não preciso ver. Né? Eu sei que eles vão fazer. Então, se a minha palavra de homem tem essa força, tem esse poder, eu acredito que a sua palavra, que é muito maior do que a minha, né, pode fazer coisas maiores. Né? Quer dizer, essa comparação que o centurião faz, né, é uma comparação que encanta muito a Jesus. Né? Quer dizer, é algo que Jesus nunca tinha escutado assim, nunca tinha... É uma novidade para Jesus. Né? É uma novidade, quer dizer, poxa vida, nunca encontrei alguém que falasse assim, dessa maneira. Né? E aí, essa comparação, essa fala, né? Basta dizer uma palavra e meu servo será curado, e é essa maneira de falar que expressa o tamanho da fé que esse homem tem em Jesus e na sua palavra. Né? E aí, Jesus, reconhecendo essa fala, ele toma isso como um aprendizado e um ensinamento ao mesmo tempo. E isso é importante na vida de Jesus, porque ele sabia aproveitar essas coisas todas para enriquecer ainda mais a sua mensagem. Né? E Mateus aproveitou bem esse recurso, né? Para dizer como que Jesus engrandeceu, como que Jesus elevou a um alto grau a forma desse homem de acreditar. Digo a vocês, nunca encontrei em Israel ninguém com uma fé igual a essa. Ou seja, aqui a gente podia até lembrar aquele acontecimento de Jesus com Dídimo, né? Quando ele diz que só acredita vendo. Né?
E o centurião, aqui como um estrangeiro, ele diz, eu não preciso ver, eu acredito. É um contraste muito interessante e isso ajuda a gente a entender que como que os estrangeiros eles estão tendo, de um certo modo, uma fé maior do que aqueles que são considerados povo eleito. E Mateus ele traz isso bem para junto de nós, exatamente, junto da sua comunidade, para dizer isso, né? Jesus, então, assim, vai ajudando também os seus discípulos a crescer na sua fé. Isso é muito, muito, muito importante, né? E aí, aqui, Mateus aproveita esse momento, né? Depois que Jesus, ele exalta a fé do centurião, ou seja, do pagão, do estrangeiro, ele diz uma coisa muito bonita, que é: muitos virão do Ocidente, né, e do Oriente. Ou seja, o Ocidente e o Oriente são os símbolos, os representantes do mundo inteiro. É de uma extremidade à outra, do Ocidente e do Oriente, ou seja, do mundo inteiro virão pessoas, né? Pessoas que vão acreditar, pessoas que vão aderir, pessoas então que vão fazer parte, né, dessa vida de testemunho, né, de amor, enfim. Eles virão para se sentar à mesa, né? E como nós falamos que Mateus gosta muito, né, de trazer os recursos, né, do Antigo Testamento, e aí ele diz que esses que vêm do Oriente e do Ocidente para se sentar na mesa, eles vão sentar com três grandes figuras, né? Os três patriarcas do Antigo Testamento, né? Abraão, com quem Deus começou a aliança, né? Lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, a gente pode ler isso, né? Quando Deus diz para Abraão: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrar, e aí começa, né, essa aliança. Depois Isaque, né, que é o filho de Abraão, o filho da velhice de Abraão, e depois Jacó, né, que é o filho de Isaque, o pai de José. Né, os três grandes patriarcas, então, são aqui relembrados, né, que pela sua fé, pela sua obediência, estão no reino de Deus, e esses homens são estrangeiros. E aqui é importante enfatizar isso, né? Assim como o centurião é estrangeiro e demonstra uma fé grande, esses três também são estrangeiros. Abraão é da Caldeia, de Ur, na Caldeia, um povo estrangeiro que adorava outros deuses. E embora Isaque e Jacó tenham nascido já aqui em outras terras, mas em suas veias corre o sangue estrangeiro. Então, mais uma vez, São Mateus, com essa figura dos três patriarcas, ele transmite à sua comunidade esse ensinamento, né? Que o reino de Deus está aberto não só para os judeus, mas ele está aberto para o mundo inteiro. Porque desde o passado, Deus vem acolhendo aqueles que não pertencem também assim, ao chamado povo eleito, né? Esse povo que foi feito depois, né? Então, Abraão, Isaque e Jacó, né, eles ajudam a dar uma força maior na mensagem que Mateus quer transmitir. E depois disso, a mensagem é muito forte, porque ao enaltecer a fé do estrangeiro e dizer que do Oriente e do Ocidente vão vir gente, ou seja, de todas as partes do mundo vai vir gente para fazer parte desse projeto, e que eles vão se sentar junto, né, com Abraão, Isaque e Jacó. E aí a mensagem diz: olha,
enquanto aqueles que pensam que estão salvos, né, porque pertencem ao povo eleito, vão ser jogados lá nas trevas, né? Quer dizer, então aqui é um alerta muito grande que Mateus dá para a sua comunidade, para que ela não pense que, pelo simples fato de pertencer a um grupo, né, eles garantem a sua entrada no reino, eles garantem a sua salvação. Então, quer dizer, não é por aí o caminho, mas o caminho é outro, né? É estar atento ao que é proposto por Jesus, né? Essa abertura para o mundo, essa abertura para os outros povos, para que eles também possam acolher a palavra e ser acolhidos no reino. Então, Mateus vai assim, ensinando a sua comunidade, fortalecendo, né? E só depois de tudo isso, então, Jesus concede ao homem a graça que ele veio pedir, né? Vá e seja feito conforme você acreditou, né? Quer dizer, diferentemente do leproso, que ele não pede, mas ele tem a mesma fé, e aqui Jesus diz conforme você acreditou, né? Você acreditou que eu podia fazer isso, e então agora vá, que aquilo que você desejou se realizou, o seu servo está curado, né? O seu servo está curado, né? Seja feito conforme a sua vontade, ou seja, conforme a sua fé. Então isso é muito importante, através dessa cura, né, do servo do centurião. Claro, tem outras coisas por trás disso, mas são coisas que têm outras dimensões, e nesse momento acho que a gente não pode mergulhar por aí. Então, nessa visão um pouco mais simples, né, a gente transmite essa mensagem que Mateus que está para a sua comunidade, e ela quer dar para nós hoje também, né? Para que a gente, nos dias atuais, não sejamos assim também, né? Que não olhemos com indiferença para aqueles que não fazem parte do nosso grupo, ou da nossa comunidade, ou da nossa igreja, mas que a gente saiba ler de fato os sinais, né? Aqueles sinais que demonstram que verdadeiramente ali está alguém que acredita, né, em Jesus Cristo, no seu reino, no seu poder, na sua força. Ninguém vai se salvar por pertencer a um grupo ou a outro. Nós vamos receber essa salvação se verdadeiramente nós cremos na pessoa de Jesus e nos dispomos a viver, né, conforme ele nos ensina. Então, a contribuição de Mateus para nós é importante, e aqui eu gostaria de deixar aí uma pequena pergunta, né? Para cada um pessoalmente. Eu não quero que ninguém tome as minhas palavras como verdade absolutas, né? Mas aqui eu escrevi uma pergunta no sentido de dizer assim: que lição, que mensagem, né, esse texto deixa para nós hoje, né? Nós que estamos aqui no século XXI, vivendo ainda essas grandes querelas entre grupos, entre, né, religiões, igrejas e tudo mais, né? Que lição, que mensagem esse texto deixa para nós hoje. Então, meu irmão, minha irmã, né, esse foi o nosso segundo estudo desses milagres, né, o segundo milagre, que é a cura do servo centurião, relembrando que, né, tudo aquilo que Mateus coloca dentro do texto tem a sua relevância, a sua importância, né? Tudo faz parte da mensagem que ele quer transmitir. Então, espero que cada um tenha aproveitado bem, né, esse
pequeno estudo, essa pequena orientação, essa pequena reflexão, iluminação, e que a gente possa, então, iluminado por tudo isso, melhorar cada vez mais a nossa fé. Então, agradeçamos a Deus por esse primeiro dia, por esse primeiro contato com esses milagres, dentro do Evangelho de Mateus, e convido agora a rezarmos um Pai Nosso para que nós nos preparemos bem para o outro dia, o dia de amanhã, com mais 2 milagres. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, que sou Pai, Filho e Espírito Santo. Então, espero vocês amanhã para que nós nos encontremos de novo para um passo a mais.